Abra a Bíblia, livro de 1 Reis, capítulo 19, versículos 1 ao 18. Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba, de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levanta-te e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou e tocou nele e disse: levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todas aquelas cujas bocas não o beijaram. Amém. Glória a Deus. Essa história foi bem após aquele tempo onde Deus dá uma direção a Elias e ele mata todos os profetas de Baal. E nessa situação, o profeta Elias é confrontado. Porque naquela ocasião o rei Acabe, decidiu, não somente ele, mas também Jezabel, por estar, digamos que, inconformada com a situação, inconformada por aquilo que Elias havia feito, ela decidiu então procurar Elias e matá-lo. E Elias então fugiu. Fugiu daquela situação porque a sua vida corria risco. Eu imagino que você na sua vida, no seu dia a dia, seja no trabalho, seja na sua vida familiar, enfim, você encontra os confrontos.
E primeiramente, muitas vezes, dentro desses confrontos, existem muitas reações. Mas o maior, das reações é termos medo. Muitas vezes o que vem a nós diante de nós, nós ficamos apavorados, porque não sabemos o que vem pela frente. É exatamente a insegurança de algo, por a gente não saber o que vai acontecer depois. Muitas vezes temos os desafios da faculdade, os desafios do nosso trabalho, principalmente para aqueles que nem saem da faculdade e entram no mercado de trabalho. Muitos jovens ficam aterrorizados, não sabem o que vai ser do meu amanhã, não sabem o que vai ser do dia a dia. E quando conseguem um emprego, é claro, talvez não tenha toda aquela experiência necessária para estar no mercado de trabalho, enfim, passam por situações difíceis. Na família, quantas vezes você passa por momentos que você é confrontado e que isso gera em você medo? O confronto gera muitas vezes insegurança, principalmente quando você não confia em Deus. Uma das coisas mais difíceis para o cristão é confiar e depender totalmente de Deus. Só que interessante, Elias era um profeta de Deus. Talvez nós, lendo essa passagem, nós podemos pensar, mas nossa, Elias, com medo? Sim, era um homem, feito de carne e osso, assim como eu e você. Está assim, suscetível. Teve medo, porque foi confrontado. Muitas vezes, quando somos confrontados, nós temos medo de sermos envergonhados. Isso aqui não vai dar certo, não. Se eu fizer isso, vai que eu falo algo errado e não dá certo. Dentro da igreja, muitas vezes as pessoas não assumem algumas responsabilidades porque têm o medo de ser envergonhado. E se eu fizer isso e não der certo? Como que as pessoas vão ficar sabendo? Poxa. Quando somos confrontados, temos também receio de fracassarmos. Tenho certeza que no seu dia a dia, nas circunstâncias que você passa, nos momentos de suas lutas, nos momentos do seu dia a dia, na sua família, enfim, você é confrontado. Mas o que você tem feito? Qual a sua posição? Qual tem sido a sua reação diante disso? Porque muitas vezes quando algo é muito grande e pensamos que não vamos conseguir, é muito mais fácil eu esconder. É muito mais fácil eu correr para um lugar, para um abrigo, onde ali eu possa, estar ileso das situações. Cá para nós. É muito mais fácil eu ficar no meu cantinho do que enfrentar uma situação. É muito mais fácil eu ficar aqui sentado do que estar aqui na frente. É muito mais fácil. É muito mais fácil você estar lá na posição, no seu trabalho. Se você talvez for um subordinado, ou às vezes não ter tanta responsabilidade, é muito mais fácil do que aquele que tem uma responsabilidade muito maior. É muito mais fácil. Temos a tendência de nos esconder. Temos a tendência de correr para as nossas cavernas. Porque ali podemos acalentar o nosso medo, podemos acalentar os nossos receios, podemos acalentar as nossas inseguranças,
É muito mais fácil do que eu enfrentar uma situação. Só que nesse tempo, quando o medo paira, perdemos a visão do propósito. Na minha vida, queridos, em muitos momentos, na minha vida profissional, vida familiar, muitas vezes eu fui confrontado. E o meu desejo era, sabe, jogar tudo para o ar, porque era muito mais fácil eu fazer isso do que eu enfrentar a situação. Era muito mais fácil eu abrir mão de uma posição do que eu estar ali. Só que é interessante, Deus mostra os seus sinais. Nesse tempo que o profeta Elias saiu caminhando pelo deserto, Deus mostrou a providência dele. Apareceu um anjo. Quantas vezes você está ali na sua caverna, escondidinho, Deus fala com você. Deus mostra os seus sinais. Ah, não é comigo não. Não é comigo não. Deus dá os seus sinais, mas muitas vezes por tanto medo, por tanto receio, pela insegurança que está ali tomando conta de você, eu prefiro continuar no meu lugar. Mas eu quero dizer para você, mesmo que você não acredite em você, Deus acredita e por isso Ele não desiste. Não desiste. Deus continua investindo. Deus mostra a sua provisão e assim fez, assim como foi com Elias. 2 momentos. Imagina a experiência maravilhosa, você está lá dormindo e um anjo vai lá e te toca. Elias. Quando Deus fala, quando Deus mostra os seus sinais, é porque Ele quer que você saia dessa posição de conforto. Para você pode estar bom, mas enquanto você não enfrentar, enquanto você não confrontar mesmo os seus medos, as suas inseguranças, você não poderá ver a glória de Deus. Você não poderá ver aquilo que Deus pode fazer naquela situação. E provar para você mesmo que Ele é com você. Então o medo bateu no coração de Elias, ele preferiu correr para a caverna. Ele preferiu se esconder naquele lugar que para ele era muito bom. Porque talvez ninguém poderia encontrá-lo ali. Lugar escuro, talvez úmido, sei lá, mas era de fato cômodo para ele. Porque trazia para ele uma segurança. Trazia para ele algo confortável. Do que ele enfrentar aqueles que estavam se levantando contra ele. E Deus nessa situação, queridos? Como você realmente tem, como você pensa, mas será que Deus está fazendo algo? Deus mostra, Deus fala, Deus dá os seus sinais. Mas o que você tem feito? O que você tem, como você tem reagido a isso? Houve um momento que, na minha vida, as pressões eram muito grandes. E ainda continuam sendo muito grandes. Mas houve um tempo que era assim, talvez por inexperiência, dá muito medo. E a sensação que eu tinha é que eu vou fracassar. Eu vou ser envergonhado. Porque tem toda uma hierarquia, pessoas acima de mim, que estão vendo o meu trabalho. Se eu não bater a minha meta, eu vou ficar ruim. Não vou ser bem visto. Se isso der errado, eu não vou ser bem visto. Vão se acabar as minhas chances de crescer dentro da empresa. Muitas coisas, muitos pensamentos de derrota. Olha, eu digo para você que em muitos momentos, bem no começo da carreira profissional,
eu no banheiro, ou na minha sala, ou no lugar secreto, eu chorava. E falava, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Então houve um momento que eu estava muito aflito. E eu veio na minha cabeça, eu vou ligar na regional e falar assim, eu não quero mais, pode colocar outra pessoa. Então veio uma voz, acalma teu coração. É apenas uma fase. Eu sou com você nisso. Veio como se tivesse tirado com a mão toda aquela insegurança. E eu então vi a mão de Deus operar nas circunstâncias. Continuei com medo? Continuei. Tive medos, os meus medos continuaram, mas passei então a confiar. Quando eu comecei a confiar em Deus, eu fui vendo o cuidado de Deus nas circunstâncias. E todo aquele medo meu foi saindo. Eu sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. Você muitas vezes pode estar na sua caverna, porque para você é de fato muito mais cômodo. Mas hoje Deus te pergunta, o que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? Como ele perguntou para Elias naquele momento, Deus pergunta para você hoje, o que você está fazendo aí? E aí? Quem você vai ouvir? Quem você vai ouvir? São as vozes, sabe, de si mesmo, que falam, não sai daí não. É muito mais fácil. Não, você vai fracassar. Não, você não tem mais jeito. Não. Ou você vai ouvir a voz de Deus? O que você está fazendo aí? Abra a sua Bíblia. Deus então pergunta para o profeta, o que você está fazendo aí? E o Senhor diz para você esta noite. Versículo 11. Saia. Diga para o seu irmão aí do lado, saia. Fala com convicção, igreja. Saia. E fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Saia e fique no monte, porque o Senhor vai passar. Saia e fique no monte, porque o Senhor vai passar. E aí, você vai continuar dentro da caverna? Você vai continuar nessa posição de conforto? O Senhor vai passar. O Senhor vai passar. O Senhor vai passar. E nisso, Deus vai mostrar para você, igreja, que Ele é o teu Deus. Que Ele te escolheu. Que Ele te chamou, que Ele te capacitou, que Ele te colocou como cabeça e não como cauda, que você foi levantado pelo Senhor para ser instrumento e canal dEle na face desta terra. E aí? O Senhor está passando aqui. E aonde você vai ficar? No monte? Ou dentro da caverna? E aí o Senhor continua. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna.
Deus está falando. E muitas vezes nós escolhemos tapar os nossos ouvidos. Muitas vezes nós escolhemos não atentar para aquilo que Deus tem falado à sua igreja. Deus tem levantado profetas na nossa nação para chamar o povo ao arrependimento, para chamar o povo para buscar a sua face, para que a nossa nação seja sarada. Deus tem levantado, tem dado sinais e levantado os seus profetas para anunciar que Jesus está voltando. Mas muitos de nós têm continuado na caverna. Queridos, Deus tem uma posição de honra para você. Deus tem uma posição de honra diante dos homens. Se você continuar a ler a história, Elias não foi desonrado, Elias não foi envergonhado pelo Senhor, porque havia uma palavra de Deus, um mover de Deus sobre o profeta Elias, e há sobre você esse mover de Deus nesta noite. Se você acreditar, você vai ver Deus operar em seu favor. Você verá Deus operar nas circunstâncias onde o seu coração tem sido afligido, onde os seus medos muitas vezes têm apoderado de você e têm impedido de você trabalhar, têm impedido de você anunciar o Evangelho, têm impedido de você ser uma pessoa, um instrumento de Deus. O mesmo Deus que operou na vida de Elias, opera em você. O mesmo Espírito que operava sobre Elias, habita em você, igreja. Por isso, saia do seu lugar e viva o sobrenatural de Deus, porque enquanto Elias caminhava com Deus, em nenhum momento ele foi envergonhado. Ele confiava. O que ele falava, Deus fazia. O que Deus dava a ele como direção, ele fazia e concretizava. É uma escolha, é uma decisão, é algo que você tem que tomar todos os dias, uma decisão que você tem que fazer todos os dias na sua vida, para que você possa ver o sobrenatural de Deus. Não é nessa posição que você acha que é o melhor que você poderá ver o sobrenatural de Deus. Deus chama você a sair deste lugar. Deus chama você a sair deste lugar. Deus chama você a sair dessa zona de conforto. Deus chama você a sair dessa prisão, desse medo que te assola. Deus chama você a ouvir a sua voz, para que você seja livre em sua vida. Deus chama você a sair dessa caverna. Coloque-se de pé. Muitas vezes nós não acreditamos na palavra de Deus para as nossas vidas. Acreditamos o que homens falam a nosso respeito, amigos que dizem a nosso respeito, o que muitas vezes os nossos pais dizem a nosso respeito, que muitas vezes somos fracassados, que não daremos em nada, que não teremos frutos, que não prosperaremos. Escolhemos muitas vezes dar ouvidos a essas pessoas, muito menos a voz de Deus. E a palavra do Senhor, em profeta Jeremias, diz: eu é que sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro que desejais. E o profeta Isaías também declara: assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que enviei. Existe uma palavra de Deus sobre a tua vida. E Deus está anunciando para você, para que você saia dessa caverna, para que você viva então o sobrenatural dele, para que você veja o mover, o agir dele, o poder dele, a manifestação da sua glória. Então, aonde você vai continuar?
Feche os seus olhos. Coloque diante do Senhor. Aí mesmo no seu lugar. Diga, Senhor, Tu conheces os meus medos. Senhor, Tu conheces as minhas inseguranças, aquilo que muitas vezes tem me impedido de sair. Senhor, eu tenho me permitido estar nessa condição. Eu tenho me permitido, tenho me colocado nessa condição, nessa posição, Senhor, mas isso tem entristecido o meu coração. Deus disse que muitos têm se colocado nessa condição, só que com o passar dos dias, isso tem te entristecido. Você tem visto, os frutos não têm sido dados. Você não tem visto a glória de Deus. Cada vez mais, você tem se colocado nessa condição, se enclausurado nesse lugar, e você não tem dado mais ouvido à voz do Senhor. E seu coração tem ficado aflito, pensando e perguntando para Deus, Deus, será que eu nunca vou sair dessa condição? Será que nunca vou viver algo diferente? Será que nunca vou viver, Senhor Deus, aquilo que o Senhor prometeu sobre a minha vida? Em nome de Jesus, eu declaro a você, seja livre nesta noite. Toda prisão na sua mente, toda cadeia que prende a sua mente, em nome de Jesus, caia por terra. Caia por terra. Caia por terra. Oh, Nenashu Kandalamaso, Kandalamas. Você tem esperado que a glória de Deus aconteça nesse lugar, nessa posição. Mas Deus dá a você hoje uma condição. Se você não sair deste lugar, você não poderá ver a manifestação da glória dele. Ele sabe sim os seus medos. Ele sabe sim os seus receios. Ele sabe sim aquilo o que passa na sua mente. Mas Deus hoje, Ele diz a você, que você permita te conduzir a sair dessa caverna. Porque Ele vai te buscar aonde você está e vai andar com você. Para provar a você que aquilo que Ele prometeu na sua palavra, que Ele não te abandonaria, você vai ter a certeza e viver isso, que Ele não te abandona. E se você permitir Ele fazer, se você permitir Ele te tirar desta caverna, você vai ver. Você será sustentado por Ele. O nereasu kendenei basu kandalabasu kendaras. O kandaramasu keia nereasu yas. E ainda ele pergunta: quem poderá impedir o meu agir? Kunanasu kendalabasu kandalabas. Quem poderá impedir o meu agir? Kunishandalabas. Deus ainda lembra você que Ele não esqueceu das promessas que Ele fez na tua vida. Mesmo que hoje as circunstâncias não colaborem, aos seus olhos pode parecer que elas não estejam colaborando, mas Deus está fazendo, Deus está trabalhando, Deus está mudando, Deus está movendo coisas pequenas que você não consegue ver, mas Ele vê, porque Ele sabe onde Ele tem que trabalhar, Ele sabe onde Ele tem que operar. Kandalabaso, nereasu kandalabasu ias. Uderecas. Há muita aflição em teu coração, diria Kandalabas.
Você pergunta para Deus como vai ser o seu amanhã. Nerecastubiei candalabás. Xenereás. Olhe para a palavra. E diz que aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Aos seus amados Ele dá enquanto dorme. E você muitas vezes pode se perguntar que você não está vendo mudança. E por que essas mudanças não estão acontecendo? Deus chama você para que você, de fato, tome uma decisão. Tome uma decisão. Tome uma decisão. Todos aqueles que escolheram sair da caverna. Todos aqueles que um dia foram confrontados. Quem era Moisés? Cuidava do rebanho do seu sogro no deserto. E Deus o chama para conduzir um povo, para libertar um povo de uma escravidão de mais de 400 anos. Moisés, quando Deus o chama, meio assarçadente, ele começa a dizer para Deus: mas Deus, eu sou um homem de boca pesada, de língua pesada. Começou a colocar para Deus todas as justificativas. E muitas vezes você tem falado para Deus, quando Ele pergunta o que você está fazendo aí, você justifica para Deus as suas situações. Mas quando Deus se aproxima de você e pergunta o que você está fazendo ali, é para que você entenda que Ele quer te colocar numa posição de honra e quer te tirar deste lugar para que você veja o que Ele pode fazer. Mas enquanto você não sair desse lugar, enquanto você não começar a andar e se colocar no monte, Ele pode passar e você não verá a glória dEle. E muitas vezes você fica frustrado. É uma posição, é uma decisão, uma escolha. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, coloca, Senhor Deus, nos colocamos na Tua presença. Tu conheces os corações. Tu conheces, Senhor, os receios, os medos. Em nome de Jesus eu profetizo, Senhor, sobre a Tua igreja, Senhor, espírito de ousadia. Espírito, Senhor, Deus de intrepidez. Declaro sobre a Tua igreja, Senhor, tempo, Senhor, Deus de renovo. Declaro sobre a Tua igreja, Senhor Deus, uma nova visão. Que os ouvidos espirituais sejam abertos e ouçam a voz do Senhor. Ouça a voz do Senhor. Ouça o que o Espírito tem dito à igreja. Em nome de Jesus. Que saiam, Deus amado, da posição. Que saiam, Senhor Deus, da condição de esconderijo, de medo, de vergonha, de fracasso, e saia da caverna e seja um canal, um instrumento, Deus, um canal para a manifestação da Tua glória, Senhor. Onde estiverem, Senhor Deus, sejam instrumentos do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Canalabassorias, Deus quer te usar. Deus quer te usar. Você tem sido muitas vezes envergonhado sua família. Ou às vezes a sua atuação na sua família. Diante da sua família. Você tem pensado que, Deus, vai ter que ser outra pessoa. Porque eu não consigo fazer. Deus diz a você que Ele vai mostrar
para a sua família que Ele é Deus na tua vida. É Deus na tua vida. Vamos cantar essa canção. Grande é meu Deus, cantarei quão grande é meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Declare isso, igreja, bem forte. Sobre todo nome eu sei, tu és digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome eu sei, tu és digno do louvor. E eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus.
e todos vão te ver. E quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos vão te ver. Quão grande é o meu Deus. Oh, Deus. Oh, levantamos a nossa adoração, Deus. Levantamos o nosso louvor, Deus. Porque o Senhor caminha nos louvores do teu povo, e aonde o teu povo adora, ali há a tua glória, ali há a tua presença, ali há a manifestação do teu poder, ali há a manifestação do teu amor, ali há a cura, ali há a libertação, ali há a restauração, ali há renovo, ali, Senhor Deus, ali, Senhor, algo novo, tua glória, teu Shekinah, Senhor. Oh, Narabassou, Narabás. Santo, santo, santo. Santo é o teu nome, Senhor. Aleluias.